Olá, gente. Vamos falar um pouco de avivamento hoje? É uma palavra que todo mundo usa, que todo mundo sabe um pouco, mas às vezes ela está um pouco desatualizada no contexto bíblico e naquilo que é o desenho de Deus para os nossos dias. Avivamento, lógico, é quando dá sinal de vida a algo que está morto. Eu sempre digo que existe um fator espiritual de Deus para tudo aquilo que Deus vai criar. Para os nossos dias, toda manifestação física de um avivamento já foi criado no mundo espiritual um desenho. Por isso que nós podemos viver isso. Quando a gente olha para a criação, Jesus está embutido desde o princípio, lá na criação. Tudo foi feito por Ele, através dEle, sem Ele nada se fez. Quando Ele veio, já tinha todo um desenho espiritual pronto. Então, o avivamento é a mesma coisa. Quando a gente olha na Bíblia, a gente precisa pegar algumas coisas para entender avivamento. Primeiro, entender a igreja. Esses dias nós tivemos um momento muito bonito no Brasil, que foi um evento chamado Descende, né? Que é um evento que reuniu milhares de pessoas, de jovens, de pregadores e mostrou no Brasil, através de 3 estádios cheios de pessoas, buscando a Deus, adorando a Deus, até assim com grandes autoridades, inclusive a maior da nossa nação, o presidente, indo prestigiar. E aí as pessoas falaram assim, esse é o avivamento. Não, a gente precisa compreender o seguinte, ali está a força da igreja. Reunido ali estava milhares de pessoas de todas as igrejas do Brasil, representadas por 1, 2, 10, algumas centenas de pessoas talvez. Então a gente vê muito forte a força da igreja. E aí a gente pensa avivamento hoje. Nós vamos viver um avivamento que nós ainda não vimos, mas esse desenho, esse fator espiritual Deus criou, porque a gente parece que antevê. Aí você conversa com cada uma dessas pessoas, elas vão te dar um desenho do que está acontecendo dentro delas, da manifestação de Deus na vida delas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que um avivamento dentro de uma nação, um avivamento mais generalizado, precisa da força da igreja. A gente pode individualizar e uma pessoa dentro de uma geração de pessoas que estão mortas para Deus, mortas no relacionamento, mortas dentro da igreja, uma pessoa pode buscar um avivamento pessoal. Mas aí é uma condição mais singular da questão. Mas vamos falar hoje sobre avivamento na igreja. E então nós precisamos da figura da igreja. Eu creio muito que todo esse desejo individual de que cada pessoa está sentindo isso, esse desejo de orar, de mudança, até de um certo, uma palavra meia forte, mas um certo nojo das questões religiosas mal conduzidas por uma geração inteira. Então a gente vê hoje uma geração nova. Dentro de tudo isso que a gente vê no Brasil, a força de uma geração nova, buscando com fome, com desejo, coisas novas de Deus, paixão genuína e verdadeira por Deus, vontade de voltar a orar de novo, vontade de ler a Bíblia de novo, vontade de se envolver com coisas espirituais. Então esse é um fator. Quando a gente vê a força da igreja se envolvendo, todo um fator espiritual, um desenho de Deus já pronto. Então, quando a gente vê um descende desses acontecendo no Brasil, enchendo 3 estádios, a gente vê que um fator espiritual muito forte de Deus para começar um avivamento no Brasil. Eu, particularmente, acredito que nós vamos viver muito dentro dessa nova geração que Deus está levantando, dessa geração que se criou de alguma maneira escondida, buscando a Deus, até muitos solitários buscando a Deus, mas que acabam depois se juntando, tipo numa força de um desenho que Deus já criou. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente precisa olhar por essa questão. Nunca olhar de que Deus vai criar um avivamento
base de um ministério, de um homem, de uma mulher específica. Sempre a força de um avivamento, desde a história bíblica, ela está na força da igreja. Então, eu acredito muito, avivamento começa com a igreja.